Amém, igreja? Amém. Vamos marchar para a glória, né? Estamos marchando para a glória. Deus abençoe o coro masculino. Irmãos, temos o privilégio de termos nesta noite conosco o pastor Mateus Maemo. Gostaria que ele viesse aqui à frente. Ele, juntamente com a sua esposa, eu vou pedir que ela fique em pé. Qual o nome? Esposa de pastor tem nome, né? É a Cíntia. Por favor, Cíntia, vire para trás para que todos possam estar identificando você. Queira sentar-se. Muito obrigado. O pastor Maemo está frequentando juntamente com a Cíntia a nossa igreja desde o final do ano passado. Ele atua junto com a Life Shape Brasil na área de coordenador, como coordenador de projetos, e teremos o privilégio então de ouvi-lo nesta noite. É um jovem muito preparado, que tem se esforçado e estudado para servir melhor o Senhor a cada tempo. Por isso teremos agora a alegria de ouvi-lo. Que Deus te abençoe, pastor, nesta palavra, e seja muito bem-vindo à sua igreja. Amém. Muito obrigado. Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que eu ministro nessa noite e tenho a honra de estar aqui também podendo contribuir com essa igreja. Como o pastor disse, nós começamos a frequentar e congregar aqui no final do ano passado, e a cada dia Deus tem colocado mais amor, mais carinho por essa igreja. É lindo ver como a igreja de fato ela é viva quando nós vemos as crianças participando do culto, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Isso faz parte da vida da igreja. Eu posso dizer em nome da minha família que nós estamos alegres em ver uma igreja acolhedora, igreja missionária, evangelista, que vê que no reino do Senhor nós crescemos, mas também nós contribuímos. E é lindo ver como essa igreja é generosa em tudo aquilo que ela faz. Nesta noite eu quero ministrar, e o tema desta mensagem é a missão de ser discípulo. E antes de adentrar ao texto bíblico, eu queria fazer algumas inferências, antes de entrarmos no conteúdo da mensagem. Porque quando nós falamos sobre missões, missão, dentro da teologia nós dividimos alguns termos para compreendermos tudo que envolve missões, missão. Nós falamos acerca da Missio Dei, que é a missão de Deus, e foi o que Deus fez ao enviar Cristo Jesus para nos resgatar. Missio Dei é a missão de Deus. Missão, e quando nós falamos de missão, é agora a igreja que assume este propósito, esse desafio de levar as boas novas e o evangelho, de dar continuidade àquilo que Jesus iniciou com os seus discípulos, levar as boas novas. Quando nós falamos de missões, estamos falando das nossas ações, as nossas mobilizações missionárias, aquilo que nós estrategicamente planejamos para que a missão seja cumprida. E dentro dessas três dimensões entrelaçadas, há um ponto que une todas elas, que é o discipulado. Porque quando o Senhor Jesus, aqui conosco, Ele forma discípulos. E quando Ele vai se referir ao tão glorioso texto em que nós lemos aqui, o ide, portanto, a missão está atrelada a fazer discípulos. A missão da igreja é fazer discípulos, ensinando-os a obedecer, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há uma grande promessa, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Essa é a grande missão em que nós falamos. Só que quando nós falamos dessa missão, e algo tão glorioso e tão grande, e reservado para homens que nós vemos nas Escrituras Sagradas serem tão especiais diante de Deus, nós podemos nos sentir pequenos, talvez incapacitados de vivermos, de fazermos missões. Dentro da nossa estratégia de missões, nós mobilizamos, nós discipulamos, enviamos e cuidamos dos nossos missionários, daqueles que são chamados discípulos de Cristo Jesus.
Antes de ir por todo mundo, Jesus diz: fazei discípulos. Então, o discipulado é o alicerce pela qual toda a missão é construída. Ele diz que quem o ama guardaria os seus mandamentos. Quem ama Jesus guarda os seus mandamentos. Quem guarda os seus mandamentos e os pratica é um verdadeiro discípulo. Mas diante de tanta responsabilidade, diante de algo grande, é natural que nós nos sintamos pequenos e incapazes. E aí é que entra a pergunta que abre o coração para o texto desta noite. Você já se sentiu pequeno demais para se engajar na missão que Deus nos deu? Na Bíblia nós temos um jovem que certamente se sentiu assim. Um jovem comum, com uma profissão comum, mas um dia Jesus entrou no seu barco e tudo em sua vida mudou. O que Pedro não sabia é que naquele dia a sua vida seria mudada por completo, porque agora a presença de Jesus em seu barco, com um pedido inusitado e tão diferente, um mestre que ensina as Escrituras, dizer para um pescador retornar ao mar para lançar as redes, quando ele mesmo, profissional, experiente naquilo, havia passado a noite toda e nada havia retirado do mar, mas em um gesto de obediência, Pedro sai ao mar, lança as redes. O que ele não esperava é que de uma grande pesca, de um barco cheio de peixes, nasceria ali então um chamado. De agora em diante, eu te chamo para ser pescador de homens. Aqui nesse momento, inicia uma missão na vida de Pedro. A missão de ser discípulo. E algumas dúvidas podem surgir no seu coração, assim como acredito que para Pedro também naquele momento. Imagina um chamado desse, um jovem que não tinha chance alguma de ser escolhido por algum mestre em Jerusalém. Ele não nasceu em um berço de ouro, ele não foi formado aos pés de grandes mestres, a sua vida era seguir a profissão dos seus pais, mas Jesus o escolhe, de forma inusitada, de forma diferente, e certamente há algumas perguntas: o que Jesus espera de quem Ele chama para segui-lo? O que Jesus espera daqueles que Ele está chamando para esta grande missão? Como podemos lidar com quem nós somos e também com as nossas limitações nessa jornada? O que precisamos permitir que Ele transforme em nós para cumprirmos o propósito que Ele definiu para a nossa vida? Essas são as perguntas que Pedro teve que enfrentar. E que à luz de Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o 11, nós vamos ver através da sua história e aprender o que significa de fato ser um discípulo e caminhar nesta missão. Vamos ler agora juntos o texto de Lucas capítulo 5. O texto diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto,
vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem a ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai, que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nosso coração. Lucas capítulo 5 nos mostra um momento decisivo na vida de Pedro, em que um pescador, agora frustrado, encontra-se com o mestre. Pedro acabara de ter uma decepção profissional. Ele, um pescador experiente, passa a noite inteira tentando pescar o seu sustento, mas volta sem nada. Aqui nós podemos considerar uma falência profissional. É como um jogador de futebol que, em uma Copa do Mundo, ao se deparar com um pênalti decisivo, ele que passou a vida toda treinando para aquilo, simplesmente chutar a bola para fora. É essa a sensação de Pedro ao chegar na beira do mar. Mas ao se deparar ali, há algo grandioso que acontece em sua vida, que é o encontro com o Mestre. Ele, ao obedecer então Jesus, uma ordem de Jesus, ele encontra e experimenta um milagre. Ao se deparar com o milagre, gera temor, confissão, mas também um chamado. O chamado agora para deixar tudo e seguir Jesus. A jornada que começa com um barco cheio de peixes termina com um coração disposto a seguir Jesus. E aqui me faz refletir sobre as nossas vidas. Quando nós alcançamos uma vitória profissional, quando nós realizamos um grande feito, será que o propósito do Senhor para as nossas vidas é simplesmente nos prosperar? Ou Ele quer mostrar o potencial que nós temos e o que Ele pode fazer em nós e por meio de nós, aonde nós estamos inseridos? Eu acredito que quando o Senhor realiza um milagre em nossas vidas, esse milagre não deve ficar em nós. O propósito do Senhor é que este milagre se converta em glória para Ele. Vidas alcançadas. Quando olhamos para Pedro, ele nos representa. Com seus impulsos, erros, limitações, ele é um espelho das nossas fragilidades, mas também é um retrato poderoso do que o discipulado pode fazer em nossas vidas. Quando vamos percorrer a vida de Pedro, vemos que a vida discipular, o discipulado com Cristo Jesus, moldou o seu temperamento, transformou o seu caráter, desenvolveu nele habilidades que ele mesmo não tinha ciência que poderia um dia em sua vida adquirir. Nesse texto vemos como a vida de Pedro é tocada por Jesus, e isso inicia um processo de discipulado que se estende por toda a sua jornada. E hoje eu quero comunicar 3 áreas fundamentais dessa transformação e refletir como Jesus deseja fazer também nas nossas vidas. A primeira é que Jesus molda o nosso temperamento. No versículo 8, quando nós lemos o texto, vemos que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, retira-te de mim. Pedro, ele era impulsivo,
Impossível. E quando nós vamos ver a sua caminhada, vemos que ele cortou a orelha de um soldado, repreendeu Jesus, afundou ao andar sobre as águas. Esse era o seu temperamento natural. Ele era forte, mas também instável e reativo. Mas o discipulado com Jesus é um processo até onde o nosso temperamento é moldado. Em Atos 2, nós podemos observar um grande contraste na vida de Pedro. Ao ser cheio pelo Espírito Santo, agora Pedro prega com sabedoria, ele prega com autoridade, ele prega com equilíbrio. Aquele homem que de forma enérgica corta a orelha de um soldado, ao ver uma situação imediata, agora é um homem que para diante de uma acusação grave de que eles estariam às 9 horas da manhã bêbados. O Pedro que reagiria por impulso, agora ele para e ele é capaz de pregar um sermão, de fazer um discurso que chegaria a levar aproximadamente 3.000 pessoas aos pés de Jesus. Ele ainda era ousado, mas agora cheio do Espírito Santo, a sua intensidade natural foi canalizada pelo Espírito Santo para gerar frutos. Quando mais jovem, eu precisei lidar com isso também. Eu lembro como, quando animado com as Escrituras Sagradas, reunido em pequeno grupo, eu queria explicar e mostrar como que a palavra era poderosa, as verdades que eu não tinha ouvido até então. E ao observar os amigos, dizer, nossa, mas você é duro, né? Ao perceber algumas pessoas resistindo, aquelas verdades tão claras, que para mim pareciam tão óbvias, que não precisava de rodeio. Foi quando eu percebi que se eu queria gerar frutos na vida de uma pessoa, eu deveria moldar o meu temperamento, a forma de comunicar o Evangelho. Porque o objetivo não era mostrar apenas uma verdade, mas que essa verdade penetrasse o coração e gerasse transformação. Quando olhamos para a vida de Jesus e os seus discípulos, vemos que eles foram moldados por Jesus. Nós vemos o equilíbrio na vida de Jesus. Quando confrontados pelos fariseus, pelos saduceus, quando diante de situações que não estavam esperadas no roteiro, planejadas, simplesmente vemos Jesus sendo duro quando precisava ser duro, mas sendo manso e humilde quando precisava ser manso e humilde. Conosco não é diferente. O Espírito Santo quer moldar o nosso temperamento. Não se trata de apagar a nossa personalidade, mas de direcioná-la para o bem. Um impulsivo pode canalizar a sua energia para ações necessárias, mas alguém reservado pode também ser um bom conselheiro, um conselheiro sensível, aquele que estende as mãos, o ombro. Deus quer nos usar em nosso temperamento, forma de lidar, de reagir, mas Ele quer nos usar para que venhamos a dar frutos. Ele nos chama para ajuntarmos e não espalharmos. Ele nos chama para tocarmos, abraçarmos e não afastar. O discipulado modula o que somos para que possamos reagir conforme Cristo e não conforme as nossas emoções. Em segundo, Deus transforma o nosso caráter. No versículo 8 ainda, ele diz: retira-te de mim, porque sou pecador. A confissão de Pedro expõe mais do que um momento, ele tem consciência de quem ele era, das suas atitudes, dos seus comportamentos, dos seus sentimentos, como ele pensava, agia, como ele sentia e comunicava. Essa é a essência, é o início da transformação do nosso caráter, é reconhecermos que em nós habita algo mau. É reconhecermos que por vezes o nosso zelo pode ser um orgulho, a nossa excelência pode ser por vezes uma vaidade. Por vezes nós traduzimos com palavras bonitas aquilo que no fundo é uma falha no nosso caráter.
fazemos boas ações, mas com os propósitos errados. Quando nós olhamos para Pedro, e ele é um exemplo de transformação, nós vemos quando ele nega Jesus, quando ele é confrontado por Paulo, quando ele se esconde com medo, ele mente. Ele disse que não abandonaria Jesus e estava disposto a ir até a morte, mas quando ele é colocado diante da situação, simplesmente ele sente medo e se esconde. Mas nós vemos que Pedro também é aquele que chora ao se deparar com o seu pecado. É aquele que deixa ser restaurado por Cristo. Com o tempo nós vemos que Pedro se torna um exemplo de fidelidade, de coragem e de firmeza. A caminhada com Cristo, ser cheio do Espírito Santo, molda o caráter de um homem. Pedro passou a expressar virtudes que revelam um novo caráter. Diante das autoridades agora, cheio do Espírito Santo, Pedro não nega, não foge, não puxa uma espada. Pedro agora responde com coragem: importa obedecer a Deus do que aos homens. Em suas cartas ele ensina sobre sabedoria, santidade, serviço, submissão. Agora nós vemos em Pedro o temor do Senhor, gratidão, paciência, humildade e diligência. Aquele que era estável, instável, agora é tido como uma rocha. É o que Jesus faz nas nossas vidas. Um líder confiável, formado por Cristo. Muitas vezes nós falamos sobre caráter, e uma vez eu fiquei indagando, nós falamos, precisamos ter o caráter de Cristo. Quem nunca ouviu isso? Precisamos ter o caráter de Cristo, precisamos ser como Jesus Cristo. Mas eu confesso que durante muitos anos, a caminhada cristã, eu nunca via algo de fato dizendo: olha, isso aqui é o caráter de Cristo, essa aqui são virtudes de Cristo a serem copiadas. Eu pensei, se nós devemos ter o caráter de Cristo, isso deve estar nas Escrituras Sagradas. Passei a analisar a Bíblia e como Jesus reagia diante das situações, as suas verdades, ensinamentos, e passei a encontrar algo que poderia me dar um norte. E claro, se Jesus nos chamou para sermos discípulos, Ele não nos deixaria sem uma direção. Porque nós somos agora frutos do Adão que caiu, inclinados para o mal, para o pecado. Mas agora, o segundo Adão, Cristo Jesus, o perfeito, a imagem de Deus, o Deus encarnado, veio nos mostrar o padrão de comportamento, de conduta, de virtudes. Olhando para as dimensões, para o que é o caráter de Cristo, eu percebi que o caráter de Cristo, ele se expressa em 3 dimensões. Parte do nosso caráter é revelado quando nós temos um relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e nosso relacionamento conosco mesmo. Para com Deus nós encontramos fé, temor, gratidão e santidade. Se queremos imitar a conduta de Cristo em seu caráter, vamos encontrar essas virtudes. Com o próximo nós vemos mansidão, perdão, serviço e justiça. Agora conosco mesmo, nós encontramos a humildade, o domínio próprio, a diligência e a integridade. E no centro de todas essas virtudes, que simbolizam e retratam o caráter de Cristo, nós encontramos o elo perfeito, que é o amor. Porque se não há amor, é o amor que potencializa e nos faz de fato olharmos para Deus e mesmo diante da perseguição, da provação, da privação, nos mantermos santos, com temor, com fé, olharmos para o outro e sermos mansos, e sermos bondosos, com compaixão, misericórdia, ao vivermos conosco mesmo, é a nossa integridade, é o fato de falarmos e cumprirmos, é o domínio próprio. Quando vier o desejo de fazer algo que a nossa consciência, o Espírito Santo condena e diz ser errado, é nós pararmos e refletirmos, dizermos aqui não, há um limite.
Quando olhamos para tudo isso, vemos que Jesus deseja transformar o nosso caráter, nossa forma de caminhar, e agora essa transformação também está à disposição de todo discípulo. Nós podemos ter falhas de caráter, vícios de conduta, resistências internas, mas Jesus quer transformar a nossa essência, e um chamado para o discipulado inclui um confronto com a verdade. Confronto com a verdade, mas também restauração pela graça. Em terceiro, nós vemos que o Espírito Santo desenvolve em nós habilidades. Porque agora, com o nosso temperamento moldado, com o nosso caráter transformado, agora o Espírito Santo vai nos preparar para a missão que Ele nos deu. Quando nós olhamos o versículo 11, diz que eles deixaram tudo. Eles deixaram os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Pedro largou o barco e a profissão para seguir Jesus. Naquele momento ele não sabia pregar, Pedro não sabia liderar, Pedro não sabia cuidar de pessoas, Pedro não era formado em discursar, ele tinha uma equipe, mas imagine agora você com uma equipe no seu trabalho e de repente o pastor fala: agora você vai pregar para toda a nave da igreja. Que grande desafio! Mas Lucas capítulo 11 nos mostra que a obediência inicial, ela resulta em uma capacitação que vem do Espírito Santo. Uma obediência inicial resulta em uma capacitação que vem do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia nos orienta a irmos. E o Senhor diz: olha, porque o Espírito Santo os fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. Ele fará por intermédio de vocês. Não fiquem ansiosos, com medo e preocupados. O Espírito Santo estará com vocês. É bonito, mas eu confesso que já tive medo de falar em público. Uma experiência negativa na escola me trouxe um trauma enorme. O medo de falar em público, falar para as pessoas. Eu lembro quando confrontado com o meu chamado e chamado para ser pastor, eu pensei: agora, o que eu vou fazer? Só de pensar em subir à frente de um púlpito ou falar para pessoas publicamente, as mãos tremiam, transpiravam, ficava molhado e literalmente vinha um branco. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, Ele nos capacita. E foi por intermédio da igreja, dando aula, escola bíblica, ministério infantil, adolescentes, jovens, adultos, pequenas participações no culto, uma oração, não mais uma oração silenciosa, mas uma oração em pequeno grupo. Agora dando estudo e compartilhando a palavra em pequenos grupos. Aos poucos, o Senhor foi preparando. Isso não é para alguns. Isso está disponível para todos os discípulos. Deus quer fazer o mesmo com você. E talvez você pense: eu não sei falar, eu não sou bom com pessoas, não tenho preparo. Mas o discipulado, ele é a escola do reino. Nele nós aprendemos fazendo. Ah, mas eu não sei. Como Pedro, aceitar um chamado e dizer sim, é a certeza de que Ele estará te preparando para você conseguir chegar no lugar que Ele preparou para você. Se você está disposto a caminhar com Jesus, Ele vai desenvolver em você o que for necessário para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus tem te abençoado, seus estudos, profissão, família. Ele tem te revelado o potencial que você tem. Quanto conhecimento você adquiriu ao longo da sua vida? Você sabia de tudo quando assumiu a sua função, o seu trabalho? Certamente nós não temos todo o conhecimento, nós não temos todas as habilidades.
Alguém, um gerente, um dia precisou participar de uma equipe e de repente foi convidado a gerenciar e coordenar uma equipe. Para tudo na vida há a primeira vez, mas nós nos submetemos à primeira vez em tudo na nossa vida. Mas Jesus está nos chamando para darmos um passo de coragem, um passo de fé, para a primeira vez no chamado e na vocação de ser um discípulo. Hoje Jesus continua subindo nos barcos da nossa rotina. Ele nos encontra onde estamos, nos chama para onde deveríamos estar. A missão de ser discípulos começa com a entrega e continua com a transformação. Ele não escolhe, e aí nós temos algumas frases que falam acerca disso. Deus não escolhe quem está preparado. Ele simplesmente, Ele capacita os seus escolhidos. Parece um grande jargão extraído de reflexões bíblicas. Nós temos, às vezes, até dificuldade de fazer menção. Mas é uma verdade bíblica, é um princípio. Olha para os 12. Jesus fez questão de chamar 12 homens simples, a maioria jovens, com funções diferentes, culturas diferentes, visões de mundo diferentes. Porque se nós formos olhar para as Escrituras Sagradas, a visão de fim dos tempos, a visão escatológica de cada discípulo, cada um ia para um lado. Alguns dizem que inclusive Judas achava que Jesus iria subir no trono através de uma luta armada. E é por isso que ele vai entregar Jesus, porque ele esperava que Jesus se levantasse, os seus discípulos se mobilizassem, a multidão ficasse ao lado de Jesus, para então defendê-lo e ele então assumir o trono, a liderança. Alguns interpretam desta forma, não estou dizendo que isso é uma verdade. Nós temos Pedro, que da mesma forma levanta a espada, porque imagina que aquele é o momento exato de começar a revolução. Alguns diziam que o mestre, certamente o Messias, nem estaria envolvido em tudo isso. Ele estaria nos montes, nas cavernas. E alguns perguntam, e nós pensamos, nossa, mas que pergunta, né? Que perguntas tão simples diante de quem está caminhando com Jesus. Mas o Pai fez questão de deixar registrado para nós percebermos que nenhum deles começou a caminhada com Jesus preparado, com conhecimento, com a informação necessária. Deus confiou a grande missão, a Missio Dei, na mão de 12 homens improváveis. E hoje nós estamos aqui. Olha para esta igreja, olha para a nossa denominação. Quantas igrejas? São mais de 14 mil igrejas espalhadas pelo Brasil, fora as igrejas que foram influenciadas por nós. Grandes denominações, o mundo transformado. Se o mundo está em guerra, imagine se a igreja não estivesse aqui. Como seria o mundo? Hoje Jesus continua com a missão de fazer discípulo. Mas eu pergunto a você, você está disposto a deixar as suas redes? A deixar simplesmente a sua profissão, aquilo que é para você o sustento da sua família? Eu não estou dizendo aqui, olha, assim como nós temos aqueles que deixam todo. Não. Mas Jesus também quer usar o seu barco, o seu ambiente de pesca, não para pescar apenas recursos, mas para alcançar homens. Nós cometemos um grande erro, que é pensar que todo mundo já ouviu falar do Evangelho. Você já pensou assim? Parece que todo mundo já ouviu. Parece que no nosso trabalho todos já sabem sobre Jesus. Tem uma igreja na porta da casa dele. Mas já me deparei em Brasília com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca entraram em uma igreja evangélica, nunca ouviram nada. Ela sabe que existe, às vezes porque o filho estuda em um colégio de confissão. Uma vez atendendo uma família no gabinete, a pessoa dizendo, olha, eu vim à igreja por conta de um velório, mas algo aconteceu comigo durante a mensagem do pastor,
Algo tocou meu coração que eu não consegui parar de chorar. Eu passei a semana inteira chorando em casa, fragilizada e sem saber o que tinha acontecido. Eu precisei voltar a este lugar para ouvir e entender o que era a verdade ou a crença daquelas pessoas que estavam velando um falecido. Eu me espantei, mas pasmem, há pessoas que nunca ouviram o verdadeiro Evangelho, nunca ouviram sequer uma fração do Evangelho. Há pessoas que simplesmente vivem as suas vidas, estudando, trabalhando, viajando, curtindo os prazeres dessa vida. Mas só é uma forma de cumprirmos a missão, sendo discípulos. É quando nós dizemos sim para sermos discípulos, que Ele molda, transforma e prepara. Jesus subiu no barco de Pedro, usou o que ele tinha e transformou o rumo da sua vida. A partir de uma rede vazia nasceu uma vocação eterna. Pedro precisou fazer uma escolha, deixar as redes e seguir. Talvez hoje Jesus esteja fazendo o mesmo com você. Ele não está esperando que você esteja pronto, não busca a perfeição, está buscando disposição. O convite de Jesus para nós não é para virmos à igreja, não é para melhorarmos de vida, é para vivermos a missão de sermos discípulos, para dizermos sim a esse chamado e deixarmos aquilo que nos prende, nos distrai e nos acomoda e seguirmos Jesus com tudo que nós somos, que é isso que importa para Ele. Não é o que nós temos, mas o que nós somos. Nessa noite eu queria orar com você. Se você, nesta noite, reconhece Jesus e sente que Ele está te chamando, que Ele tem tocado o seu coração, que Ele tem falado ao seu profundo e íntimo, se você quer ser transformado, se você já fez o compromisso público com Jesus, mas percebe que precisa passar por um caminho de ser moldado, transformado e habilitado, e se entregar a este processo, eu quero orar com você, e este é o nosso momento. Que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça e aonde você está, que você possa fazer esta oração consigo mesmo, porque eu tenho a plena certeza e convicção que o Espírito Santo de Deus já tem trabalhado em você. O Espírito Santo de Deus está em você. Ele tem te chamado para ir mais fundo, para ir além, para se preparar, para ficar à disposição do reino. Nós precisamos completar a missão. E a missão para os discípulos foi fazer discípulos em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Nós temos uma responsabilidade de mobilizar, discipular, enviar e cuidar. Alguns irão a quilômetros de distância, outros cumprirão a grande comissão, falando para os seus vizinhos, seus familiares, seus colegas de trabalho. Eu tenho certeza que nós iremos nos surpreender aonde Jesus pode nos levar quando fazemos um compromisso com Ele. Pai, nós queremos te louvar e agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos chamou. Ó Deus, o Senhor nos alcançou. Ó Deus, o Senhor moldou o nosso temperamento, transformou e tem transformado o nosso caráter. O Senhor nos designou uma grande missão. Portanto, Senhor, nesta noite,
Nós reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas, pecados, limitações, mas nessa noite nós queremos decidir e fazer um compromisso com o Senhor de sermos discípulos, seguidores do Senhor. Trabalha em nós por intermédio do Teu Espírito Santo, ó Deus, e desenvolve em nós o que for necessário para Te servirmos. Nós queremos colocar os nossos barcos à Sua disposição. Queremos confiar as nossas redes e dizemos sim, ó Pai, para Te seguir. Essa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.